Obrigada, então, pela oportunidade. Como o Major Ulisses falou, uma das ações de polícia comunitária é o trabalho que a gente executa ali no dia a dia, porque a missão constitucional da Polícia Militar é exatamente fazer o trabalho de prevenção. E o PROERD é eminentemente prevenção primária. Um pouquinho mais à frente a gente volta a falar um pouquinho disso daí. E aqui está os objetivos do programa. A nossa ideia, a nossa vontade é, como a gente estava falando ali há pouco, erradicar o problema das drogas que a gente entende como o mal do século, né? A gente sabe que é utópico, é um sonho, mas enquanto a gente puder sonhar, a gente está vivo, né? Então eu falo, enquanto o meu coração pulsar, eu estarei lutando por esta causa. Não porque tive problema na família, mas porque eu acredito nisso. Porque eu faço o que a gente faz no PROERD, no dia a dia ali, acreditando que a gente pode salvar pessoas. E apenas uma que a gente consiga, todo o esforço terá valido a pena, né? Bom, reduzir as drogas e a violência. Então esse é o nosso objetivo estratégico. E o PROERD faz isso dentro de um processo de tomada de decisões, que daqui a pouquinho eu falo. Gostaria de colocar um pouquinho dos números que a gente tem feito ao longo desses 19 anos. Esse ano, dia 19 de novembro, a gente completa 20 anos. Aqui esse número nós já ultrapassamos a casa dos 7 milhões, que aqui são dados de 31 de dezembro, né? Então, com a aplicação do primeiro trimestre desse ano, nós já suplantamos essa marca. Mais ou menos, são por volta de 600 mil crianças que só o estado de São Paulo atende anualmente. O ano passado a gente teve a atuação de 732 instrutores em todo o estado. O PROERD, gente, hoje, ele é um programa institucional das polícias militares do Brasil. Então, em todos os 26 estados e o DF, existe PROERD. E é exclusivamente aplicado pelas polícias militares. Isto por quê? Falando da origem do programa, o programa ele foi criado lá em Los Angeles, em 1982, né, quando foi feita uma grande apreensão de drogas, e aí a polícia militar, lá o Distrito Unificado Escolar, psicólogos, pedagogos, todas as pessoas envolvidas nesse sistema, falou, é preciso fazer algo. E aí resolveram criar um programa que chama DARE, Drug Abuse Resistance Education. Passou-se o tempo, uma comissão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em viagem de estudos, conheceu o DARE e falou, como faz para a gente levar para o Brasil? E aí teve a surpresa de que ele já existia na Polícia Militar do Rio de Janeiro e que tinha sido no ano de 1992. E aí, esse grupo retornando aqui para o Brasil, o Coronel Luiz Carlos estava na Academia do Barro Branco, conseguiu fazer o contato, trouxe a equipe do Rio de Janeiro, juntamente com o policial Steve Kaiser, da Polícia de Los Angeles, e formou assim, então, em 1993, a primeira turma de PROERD da Polícia de São Paulo. Hoje nós suplantamos o Rio de Janeiro, somos o estado que mais forma PROERD no Brasil. Soma-se mais ou menos assim, 50% da aplicação nacional fica com o PROERD de São Paulo e os outros estados com os outros 50%. O DARE, no mundo, ele existe em 55 países, né? Assim como o Rotary Internacional, e aí a gente estava falando com o Rafael, por que não, né, a gente poder fazer uma parceria internacional? Ele, fora dos Estados Unidos, então o Brasil é o país que mais tem PROERD no mundo, né? Então a gente faz as conferências internacionais, e aí sempre que o diretor internacional vem e nos posiciona nesse sentido, de que a gente realmente deu certo fazendo esta iniciativa. Aqui eu coloquei assim bem rapidamente, a gente vai ficar falando uma a uma, mas só para os senhores conhecerem quais
temas que a gente aborda nas lições. Então, o ProERD, como que ele é desenvolvido? São 10 lições. Então, uma vez por semana, o instrutor ProERD, o policial militar, que passa por um treinamento de 80 horas aulas, ele vai para a escola e aplica cada dia uma lição. E isso acontece no mundo todo, tá? Da mesma forma. Essa lição aqui, Ultrapassando as Barreiras, o CRAC, ela foi uma proposta da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para o DER Internacional, para que fosse incluída no currículo. Porque em 2010, a gente sempre teve um problema com drogas. E o crack, ele é uma realidade de mais de 10 anos aqui no nosso país. Só que não se falava muito. E aí começou-se o grande apelo. A presidenta Dilma, quando ela assumiu o cargo, no discurso de posse dela, ela falou que iria fazer um plano de enfrentamento ao crack, né? E aí a gente já tinha, a essa época, feito uma aula exclusiva para o crack e eles nos autorizaram a incluir, porque era uma necessidade. Então, o Estado de São Paulo, a gente tem essa aula com exclusividade, por ser uma necessidade. E essa aula, aqui, as bases da amizade, que é a lição número 7 do programa, a gente pediu para incluir um pouquinho de bullying, porque também é uma realidade, não só do Brasil, mas do mundo, que a criança sofre muito bullying, e principalmente dentro das escolas, como há vários estudos nesse sentido, né? Então, ou na porta da escola, na saída, ou por amigos, né? Não necessariamente no interior da escola, mas também. E aí também foi aceito, e aí a gente colocou dentro dessa lição. E dentro desse contexto todo, a gente sempre fala de bons valores, de respeito, de civilidade, tudo isso que ao longo do tempo foi se perdendo. E eu acho que é isso que é a deixa, é isso que traz o sucesso do programa. Ser passado por uma pessoa que não é um professor, não é aquela pessoa que está ali no dia a dia, é alguém diferente, que vai lá, fardado, que tem uma autoridade. E é nessa faixa etária que a gente consegue fazer com que influenciar as decisões das crianças. E é por isso que, estrategicamente, o ProERD é aplicado na antiga 4ª série, no 5º ano, que é onde a criança ainda não teve, muitas das vezes, o contato com as drogas, para fazer realmente o trabalho de prevenção primária. Então, esse é o modelo de tomada de decisões, que em todos os momentos a gente fala, tem um problema? Defina qual é esse problema. Analise, atue e avalie. Então, depois mesmo que você tomou a decisão, você reflete novamente nas consequências para poder você ver se você tomou a melhor decisão. Então, é dentro desse critério que nós trabalhamos o dia a dia dentro da sala de aula. 5 minutos? Oh my God! Aqui eu já acabei falando um pouquinho, né, da influência dos pais, das pessoas. Pais, até 5 anos. Professor, olha o pico, de 10 a 15 anos. O ProERD, ele é aplicado aqui, na 5ª série, no 5º ano, quando a criança tem 9, 10 anos. E depois a influência maior é a influência dos amigos. Aqui os níveis de prevenção. Diante do adiantado da hora, a gente vai passar, mas só para os senhores saberem que o trabalho de prevenção que a gente faz no ProERD é a prevenção primária, é a mais barata que existe e é a mais eficaz, porque quando a gente chega aqui na terciária, já entra a questão das prisões, do tratamento, da reinserção na sociedade como um todo, né? Aqui é um conceito do que é a droga, pela Organização Mundial da Saúde, né? Qualquer substância. Quando a gente fala de droga, gente, no ProERD, qual que é a maior droga que causa o maior problema? Não é o crack, não é a cocaína, sabe quais são? O álcool e o tabaco. São as piores drogas que existem, porque são muito baratas e aquelas que mais matam, certo? Por acidentes, né? No caso do álcool aí. E o cigarro por as questões do pulmão e tal. Aí uma síntese histórica. Aí,
uma foto bem emblemática. Isso a gente fala para os adolescentes, depois que a pessoa toma cerveja, a princesa vira isso daqui, né? Era linda, maravilhosa, porque tomou 6 cervejas. Antes e depois, na hora que você acorda, você está com essa aqui, né? Algumas fotos o Dr. Cláudio pediu, esses são todos acidentes ocorridos por causa do uso da bebida, mulher grávida ingerindo álcool, algumas comparações, não vou poder me ater, detalhar tudo isso, a perda dos sentidos, né, olha só. Não acontece, gente, só com pessoas carentes, não, é uma realidade em todas as classes sociais, tá? E aqui a gente também tem uma briga grande com isso, como era o tabaco, que passava aquelas propagandas, as propagandas, que é sempre com apelo, né? Um apelo sexual forte, o número 1 aqui, as mulheres bonitas, aí o Zeca Pagodinho falando que tem que enfrentar o inimigo, sempre pessoas, né? Importantes e bonitas, Ronaldinho. Olha aqui, essa foto foi tirada, essa que vale a pena voltar, ele fazendo a propaganda, claro que não tinha ingerido bebida, e essa numa surpresa, numa blitz, né? Dá para notar a diferença? Ó. E esse é o cara, né? Alguém vai almoçar hoje? Gente, isso é realidade. Tá? O importante é estar entre amigos, não é isso? Aí, ela bebe de verdade? Não. Ou ele bebe? Cara de alegria, cara de tristeza no final. Alguns acidentes. Tudo provocado por conta do uso do álcool. Eu coloquei um pouquinho para falar das drogas, dos estimulantes, da nicotina, acabei adiantando aí. Mas alguns cânceres provocados, né, pelo uso do tabaco. Câncer de língua, de pulmão. Bom, ações de prevenção. O que é errado? Achar que nunca vai acontecer com a gente. E o certo? Agir preventivamente, evitando o uso de qualquer droga que seja. O que fazer? Eu acho que é o que a gente está fazendo hoje, sabe? Denunciar, orientar, procurar ajuda, fazer parceria, evitar o uso. A gente não pode ser conivente com essa situação. Eu tenho orgulho, muito orgulho de participar desse grupo e, assim, é como eu disse para os senhores, não é por conta de que a gente quer, é porque a gente precisa fazer. A gente precisa fazer algo. E o PROERD, ele já acontece, ele é uma realidade, e o que a gente está buscando hoje é a parceria dos senhores. Por quê? Quando a gente trabalha em rede, o trabalho fica mais fácil. Ele vai acontecer da mesma forma, não vai? Mas, se a gente estiver junto com o Rotary, se a gente estiver junto com qualquer outro grupo de trabalho, de sistema, com a televisão, com a educação, com a escola, a gente vai fazer a nossa parte. E é por isso que a gente tem orgulho de fazer isso, de trabalhar com essas ações, de poder promover de fato esse trabalho brilhante que é a polícia comunitária, que é os direitos humanos, que é o PROERD. Muito obrigada pela oportunidade. Desculpe a correria.